Olá, estamos de volta. Hoje vamos falar de um dia qualquer de 1975, quando o Tim Maia tinha tomado uma mescalinazinha e foi visitar o seu amigo, compositor, violonista Tibério Gaspar. Chegando lá na casa do Tibério Gaspar, Tibério Gaspar tinha acabado de entrar para um banho. O Tim Maia ficou ali pela sala, né, zanzando para um lado e para o outro, vendo as coisas, olhando as coisas. A mescalinazinha já estava batendo, né, então o Tim Maia já estava vendo um mundo um pouco mais colorido. E ele deu de frente com um livro da cultura racional. Aquilo imediatamente chamou a atenção do Tim Maia. Ele ficou lendo ali o livro. O Tibério Gaspar saiu do banho. Eles conversaram um pouco, ele disse que queria saber mais sobre a cultura racional, esse tipo de coisa. Por acaso, o pai do Tibério Gaspar era o cara que tinha escrito a orelha do livro. Ou seja, o Tibério Gaspar era lá de dentro da cultura racional mesmo. Em poucos dias, naquele momento ele explicou pro Tim Maia o que era. Em poucos dias eles pegaram o carro e foram para Belford Roxo para encontrar o grão-mestre varonil Manuel Jacinto. E aquilo impressionou muito mais o Tim Maia, que entrou de cabeça no mundo racional e não queria falar de outra coisa, não queria saber de outra coisa, queria salvar o mundo, queria mudar a vida dele. E ele entrou muito fortemente de cabeça naquilo. O Tim Maia já vinha produzindo material para um novo disco nessa época. Ele já tinha feito todas as bases, ou seja, toda a parte instrumental já estava gravada. E tipo, quem viu essas bases instrumentais já vinha elogiando muito. Já, pô, isso agora vai vir uma sucessão do Tim Maia, um grande disco. Já estava aquela expectativa ali na gravadora, direção artística, né? Porque, tipo assim, ele gravou as bases que tipo, todo mundo tava elogiando muito. Já tinha feito algumas letras, mas aí depois que ele passou por esse encontro lá na cultura / filosofia / religião racional, ele resolveu fazer um disco de pregação a essa cultura. E aí as poucas letras que ele já tinha, ele transformou, e as novas aí sim, era uma apologia, né, uma pregação completa à cultura racional. E aí o Tim Maia resolveu gravar o disco desse jeito mesmo. Ele converteu todo mundo da banda, então ninguém podia mais beber, ninguém podia mais fumar, ninguém podia mais usar droga, ninguém podia mais usar nada. Foi todo mundo limpo. Assim, alguns faziam escondido, mas tipo, todo mundo teoricamente ficou limpo. E aí ele gravou o disco, e gravou com essas novas letras e levou para a RCA. E óbvio que a RCA não queria nada com grão-mestre varonil, com cultura / religião / sei lá o que, de Belford Roxo, né? E não aceitou que o Tim Maia lançasse o disco daquele jeito, pediu para ele gravar de novo. O Tim Maia não estava disposto a gravar de novo, a RCA estava já pronta para uma guerra com o Tim Maia, mas ele estava numa fase paz e amor. E tipo, não vai ter briga. O Tim Maia pegou tudo que ele tinha, pegou a reserva de dinheiro que ele tinha, as coisas, e resolveu comprar da gravadora as masters aí, né? A gravadora saía muito no prejuízo, e o Tim Maia ficava com o disco só para ele. E o Tim Maia resolveu lançar o disco sozinho. Ele criou o seu próprio selo chamado Seroma, que nada mais é do que as iniciais do seu nome, né? Sebastião Rodrigues Maia. Pegou ali a primeira sílaba ali de cada um, formou a Seroma. E resolveu lançar os discos, e aí naquele esquema, né? Tipo, sem apoio de ninguém, de nada. Aí era vendendo nas praças, botava banquinha, vendia nas praças, vendia o semáforo do trânsito, essa coisa toda. Os shows foram caindo absurdamente, porque o público não ficava satisfeito, ia pro show, estranhava que letras eram aquelas, não tocavam de sucesso antigo, eles só ficavam com esse negócio de ler o livro e cultura racional, e as letras só falavam disso. Os promotores começaram a entender que ele não ia lançar ou não ia tocar os sucessos, pararam de contratá-lo. Ele fez pouquíssimos shows, sua carreira estava indo por água abaixo, mas o Tim Maia acreditava no grão-mestre varonil. O Manuel estava dando a maior força para ele. Tinham outros músicos também na época da cultura racional. O Jackson do Pandeiro era um deles, então isso dava mais força para o Tim Maia. Ele lançou um volume 2 ainda do disco, Cultura Racional. E ele disse que o mundo merecia ouvir aquilo, que tipo, ia mudar a vida de todo mundo, e foi mais fundo ainda na cultura racional, e sua carreira mais fundo ainda na decadência, né? A próxima música que nós vamos transar aqui é uma música sobre um livro que eu estou lendo,
que eu acho que todos vocês deveriam ler. Chama-se Universo em Desencanto. É sobre imunização racional. Vamos levar ela. Ele chegou uma fase do Tim Maia que ele estava tão radical com isso, que ele achava que o mundo precisava ouvir, que ele pegou algumas cópias do livro, do disco, e saiu enviando para algum, sei lá, Steve Wonder, não sei o quê, e enviou pro John Lennon. E aí o Lennon foi um dos caras que mandou para ele uma resposta, incrivelmente. O Lennon mandou uma cartinha e dizia assim: hey maluco, tipo, hey freak, tipo, doidão, eu não entendo nada de português, isso não me interessa. Veja se você ouve alguma coisa nessa foto, e mandou uma foto pelado pro Tim Maia. O Tim Maia ficou muito indignado, disse que ele teria poucos anos de vida ali, disse que ele ia, a cultura racional disse que ele só ia viver 9 anos, então tipo, daria em 1984, tipo, sei lá o que ele queria dizer com isso. Mas ele ficou muito indignado com a resposta do John Lennon. Mas ele algum tempo depois, acho que ele veio entender o que o John Lennon disse, porque um dia ele acordou já de saco cheio daquilo tudo, era tão maluco porque toda a banda teve que aderir a essa coisa racional, né? Então tipo, todo mundo tinha que usar branco, inclusive até os instrumentos foram pintados de branco, porque o Manuel Jacinto disse que aquela cor metálica dos metais, as coisas magnetizavam sei lá o que, então pintou tudo de branco. Mas um dia, tipo, uma parte da banda, e tipo, era Vitória Regia, virou Seroma Racional, o nome da banda. Boa parte dos músicos debandou, e tipo, tava tudo dando errado, né? Até que um dia o Tim Maia acordou de saco cheio daquilo tudo, tava com vontade de comer uma carne vermelha, que ele não podia comer carne vermelha, não podia usar droga, não podia fumar, não podia beber, não podia fazer nada. Ele acordou com vontade de fazer tudo que ele não podia, viu que aquele negócio de cultura racional era uma grande balela, que aquilo era uma perda de tempo, que era um monte de livro, um igual ao outro, meio que se repetindo, e não estava levando ele para lugar nenhum, ele estava já puto da vida com o negócio de Manuel Jacinto e tudo, largou tudo, voltou meio que a carreira dele do zero, porque nesse tempo que ele ficou ali com a cultura racional, meio que quase que acabou com a carreira do Tim Maia, ele teve que meio que começar de novo, e assim o fez e abandonou completamente, tirou de circulação, destruiu tudo, e esse foi um ponto na carreira dele que ficou para trás. Só que no final dos anos 90, para o começo dos anos 2000, esses discos foram redescobertos e começou-se um verdadeiro culto a esses discos, né, tido da época Racional, né, o disco Racional volume 1 e 2. E apesar do Tim Maia não querer nem conversa com isso, o público meio que redescobriu, né, o Tim Maia já não estava mais vivo como do ser redescoberta, mas ficaram discos muito cultuados, colecionadores do mundo todo queriam os discos e tal. E se você imaginar as letras como as letras gospel psicodélicas, e aí você consegue dar uma visão interessante para os discos do Tim Maia. E ali no ano de 2006, a gravadora Trama finalmente conseguiu lançar esse disco aqui. Essa aqui é a capinha original, Racional volume 1. A Trama só conseguiu lançar esse volumezinho 1 aqui. Depois saiu em banca de revista. Saiu o volume 1 e o volume 2. Bem legais essas edições também, com sei lá, vamos ver se consigo mostrar. Um bookzinho explicativo, que tá aqui o Tim Maia aqui com a camisa racional e tal. E os discos são muito legais, teve música que entrou em trilha sonora de filme, tipo, são discos até hoje muito cultuados. Nessa coleção ainda saiu um volume 3, mas era meio que umas sobras do que ele já tinha gravado. Então é isso. Tem uma historinha particular também. Uma vez eu estava pegando um táxi para ir para um show do Chemical Brothers, São Paulo, uma coisa do tipo. E no táxi do cara tinha lá um adesivo da cultura racional, né? A gente começou a conversar um pouco, fiquei curioso, a gente foi conversando um pouco sobre isso. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Foi que ele disse que a mulher dele era analfabeta, não sabia ler nem nada, mas ela leu aprendendo, ela leu com o livro. Ela aprendeu a ler com o livro da cultura racional. Então isso me chamou muita atenção, porque, putz, no mínimo é muita dedicação, né? A pessoa que é analfabeta pegar. E ele disse que ela aprendeu só com o livro. E isso estava me impressionando até o momento que ele disse assim, se você pegar um panfleto qualquer como esse aqui, entregar para ela, não sabe ler, ela sabe ler só o livro. Aí, tá. Só o livro.
Quando eu perguntei pra ele do Tim Maia, da Cultura Racional, o que ele tinha... o Tim Maia quis ganhar dinheiro com a Cultura Racional, por isso que ele se deu mal. É isso, uma pequena história aí sobre uma das 1001 histórias do Tim Maia, mas essa é uma história que gerou pelo menos 2 discos muito acima da média. Até.